brasileiro. Sou apaixonado, esse é o meu lugar. Trago no peito um amor verdadeiro. Eu sou da terra da luz, eu sou do Ceará. Eu sou do Ceará. No mês em que se comemora o aniversário de 53 anos de Brasília e os 287 anos de Fortaleza, o Notícias Suprem propõe uma série de reportagens especiais. A ideia é falar sobre a influência nordestina e, em especial, a cearense na construção da identidade cultural da capital do país. E a primeira matéria você confere agora. Brasília, 1956. Em cima dessa terra vermelha e nesse canteiro de obras, está sendo construída a nova capital do Brasil. Um plano idealizado pelo então presidente Juscelino Kubitschek e que mobilizou trabalhadores de todo o país, sobretudo os nordestinos. Na segunda metade da década de 50, a região Nordeste passou por uma seca crítica e a possibilidade de trabalhar na construção de Brasília se tornou uma oportunidade para fugir daquela situação. Foi assim que a cidade se ergueu. De acordo com informações do Arquivo Público do Distrito Federal, cerca de 50% dos profissionais eram nordestinos, um quinto deles do Ceará. Em 1958 tem uma grande seca no Nordeste e começa a ter um grande fluxo de migrantes para a região do Núcleo Bandeirante. Uma série de vilas vão sendo montadas ao longo do hospital HJKO, que hoje é o Museu Viva da Memória Candango, e ao longo também desse setor de hotéis e motéis de gasolina lá do Núcleo Bandeirante, começando desde a Candangolândia, desde o Córrego Guará. Então começa a surgir esses acampamentos e essas construções de madeira, e aí é um grande fluxo de pessoas. A cidade de Itaguatinga foi criada, planejada para receber, ou seja, estava fora do previsto do plano piloto, então é criada e é colocada, um grande fluxo de nordestinos vão morar em Itaguatinga a partir de 58, 59 e 60. E entre esses cearenses veio o pioneiro Adirson Vasconcelos. Ele chegou na capital em 1957 e não voltou mais. Seu Adirson nasceu em Santana do Acaraú, cidade que está a cerca de 240 quilômetros de Fortaleza. Aos 10 anos, foi estudar em um colégio de padres no Recife e, aos 17, começou a trabalhar como jornalista também na capital pernambucana. Até que no dia da primeira missa de Brasília, que marcou a inauguração das obras na cidade, Adirson foi enviado como repórter para cobrir o evento. Com o passar do tempo, identifiquei uma quantidade imensa de cearenses e, de um modo geral, de nordestinos, piauienses, paraibanos, pernambucanos. Brasília foi fundamentalmente construída por essa gente do Nordeste. Foi providencial. Deus, não digo que Deus deu a seca no Nordeste para trazê-los, mas Deus pelo menos os trouxe para cá, aqueles que criaram meio de vida, etc., trabalharam, e embora sendo pessoas, muitos analfabetos, a grande maioria sem qualificação de mão de obra, porque era pessoa de mão de obra, porque era gente do sertão, da roça, acostumada só a trabalhar de enxada, mas esses cearenses, esses nordestinos que aqui vieram, eles, com aquela tenacidade deles, o que é que ocorreu? Eles aprenderam rapidamente a ser marceneiro, a ser pedreiro, a ser pintor, a ser isso e aquilo, e construir aqui a capital, uma capital. Ele se apaixonou tanto pela cidade que hoje é um historiador da capital federal. Já escreveu mais de 20 livros sobre o assunto. Seu Adirson é um grande exemplo da força cearense em Brasília. Hoje, mais de meio século depois de ter chegado à capital federal como um pioneiro, vive em um prédio na Asa Norte, região do Plano Piloto, que tem o seu nome, Residencial Adirson Vasconcelos. Brasília é um pedaço porque o Ceará está em cada cearense aqui presente. Porque, como nós comentamos alegremente, aliás, o Ibiapina, o jornalista Ibiapina fala muito disso, nós saímos do Ceará, mas o Ceará não saiu da gente. Por isso nós continuamos cearenses, vibramos. Eu aqui na minha casa mesmo tenho uma bandeira do Ceará. Tem a de Brasília e tem do Brasil, mas a bandeira do Ceará aqui está hasteada. E na próxima reportagem da nossa série especial Vida Candanga, você vai conhecer a história e as lembranças de 3 pioneiros vindos do Ceará na época da construção de Brasília. Não perca!